Mário Soares ganhou a Freitas do Amaral pela margem mais estreita de sempre. Todos dizem que eram outros tempos, só que os tempos atuais apontam também para uma eleição presidencial que provavelmente também só ficará decidida numa segunda volta. As comparações são inevitáveis. Será que a história vai repetir-se? Os tempos políticos são semelhantes ou o que aconteceu em 1986 ficou em 1986? É isso que vamos discutir no Contracorrente de hoje. José Manuel, tu acompanhaste essa campanha eleitoral do princípio ao fim. Achas mesmo que o tempo político atual não tem nada a ver com 1986? Não, não tem nada a ver em todos os pontos de vista. O quadro político é diferente, o quadro partidário é diferente, os candidatos são muito diferentes, o ambiente é muito diferente, a mobilização é muito diferente, o que está em causa é muito diferente, podendo também haver algum dramatismo. Aquelas eleições foram umas eleições que foram únicas, não apenas por ter havido segunda volta, mas por aquilo que de alguma forma resolveram. Eu creio que não é exagerado considerar, veremos, talvez ainda não tinha passado o tempo suficiente para isso, mas eu creio que não é exagerado dizer que de alguma forma foi naquele momento que se selou o fim digamos, do PREC e dos seus estilhaços. Não apenas porque foi naquela altura que deixámos de ter um presidente militar, portanto, nós tivemos nos primeiros 10 anos de democracia, primeiro tivemos Spínola e Costa Gomes, mas depois tivemos Ramalhianes, 2 mandatos, e ali acabou. Tivemos a eleição de um presidente civil. Nunca mais faltou-se, e atenção, hoje nós podemos discutir, e discutimos, e vamos seguramente discutir muito daqui até janeiro, o significado de voltar a ter um candidato militar. Mas na altura, a questão não era só saber se um militar pode ou não ser um civil. Na altura, a questão era o tempo dos militares acabou. Pronto. Fizeram a Revolução, mantiveram o Conselho da Revolução até pouco tempo, até pouco antes, 1983, portanto uma espécie de tutela sobre a democracia. Isso acabou com a revisão de 83, mas ainda faltava perceber o que é que íamos ter. O momento não era completamente definitivo, porque tinha havido uma eleição poucos meses antes da eleição presidencial, uma eleição legislativa, que tinha, curiosamente, deixado um quadro político que, em alguns aspectos, pode parecer o de hoje. Porquê é que eu digo isto? Porque tínhamos um partido novo que tinha aparecido de repente. Nós agora, enfim, não estou a fazer... Eram partidos muito diferentes, mas que era um partido feito a partir da presidência da República, que era o PRD, Partido Renovador Democrático, e que tinha, de repente, chegado aos 18% dos votos. Tínhamos um Partido Socialista que parecia em crise agónica, com pouco mais de 20%. Portanto, aqui há aparentes paralelos. Tínhamos um governo, enfim, o governo atual já tem novamente tem uma minoria, mas já teve mais de 30% dos votos. Na altura, o governo que estava, que era o primeiro governo de Cavaco Silva, que só durou 2 anos, depois viria a cair, não chegava aos 30%, o PSD não tinha tido 30% na eleição de 85, portanto, enfim, depois há muitas coisas que começam a ficar diferentes. Mas parecia-me, mas aqui a questão central não é essa, a questão central é com o PRD e com o PCP, que tinha muito mais força do que hoje tem, havia um tema para decidir, que era como é que vai ficar a esquerda. Quer dizer, quem é que vai ter a hegemonia, quem é que vai de alguma forma, em 75, 76, o Partido Socialista tinha afastado, digamos, a possível hegemonia do Partido Comunista sobre a esquerda e a democracia portuguesa, mas agora com o PRD não sabia bem o que é que ia acontecer, o que é que podia acontecer. E isso traduz em algo que é o tema da primeira volta. Pronto. Nós falamos muito da segunda volta, do duelo Freitas Soares, mas naquela eleição aquilo que é verdadeiramente importante para o futuro é o que está passando na primeira volta, que depois eventualmente não sei uma segunda volta diferente do que é que poderia ter dado, mas ali a primeira volta é muito, muito, muito importante. E porquê que é muito importante? Porque o que está em jogo é saber se temos um candidato
com as características de Mário Soares, alguém que vem da esquerda democrática e depende da esquerda democrática, ou se temos dois outros candidatos à esquerda, ambos muito fortes. Portanto, não há nesta eleição personalidades com o peso político que tinham aquelas quatro. Não há. Nenhum deles. Mesmo os que foram antigos líderes partidários, como é o caso de Marcos Mendes, mesmo o novo fenómeno político que é André Ventura, não tem as características daquelas quatro figuras, todas elas tinham um passado muito sólido, muito importante e já com muitos anos de vida política a fazer muitas coisas. Portanto, não é comparável desse ponto de vista. Eram quatro personalidades fortíssimas. Portanto, à direita, Freitas do Amaral, aí tinha havido algo, uma capacidade de unir esse espaço político. Nós hoje não temos nenhum espaço político unido, nem a esquerda nem a direita, desta vez. Portanto, é totalmente distinto. Não creio que desta eleição se possa dizer que a direita vai resolver o seu problema de quem manda à direita. Se a Ventura, quer dizer, se é o PSD, se é o Chega. Não creio, porque é uma eleição tão bizarra em alguns aspectos que não é bem isso que vai estar em jogo, mas à esquerda, e à esquerda desta vez também não é bem isso que está em jogo, há discussões, mas não é bem isso que está em jogo. Bem, naquela altura era diferente, e tínhamos de facto um projeto político muito materializado em Maria de Lourdes Pintacilco, que parte à frente, parece que é inevitável que ela vai disputar eventualmente uma segunda volta, e até pode ganhar essa segunda volta, muitas sondagens davam essa perspectiva, e que é alguém que tinha sido primeira-ministra, era católica, católica progressista, portanto, e tem aquilo que na altura se falava, representava de alguma forma o terceiro mundismo, portanto, a ideia de que Portugal tinha mais do que a integração europeia, tinha que se ligar ao terceiro mundo, aos palopes, assim, uma visão um bocadinho utópica e perigosa, na minha perspectiva, daquilo que poderia vir a ser Portugal. E tinha gente a apoiá-la, intelectuais, artistas, muita gente. Depois tínhamos Mário Soares, que parecia vir do nada, mas que estava a jogar, de alguma forma, o futuro de um partido estrutural da democracia portuguesa, o PS. E depois o drama de alguém que surge em novembro. Nós não chegamos ainda a novembro. Não sei se em novembro vai aparecer alguém em Portugal, não creio. Surge em novembro e que era o companheiro, o amigo, a pessoa que tinha ajudado Mário Soares a vencer designadamente os combates do PREC em alturas muito críticas, que era Francisco Salgado Zenha. A maior parte das pessoas não se recordam de Francisco Salgado Zenha, nem sabem bem quem era. Tem uma vaga ideia de Pintacilco, porque foi a única mulher primeira-ministra, mas Salgado Zenha, creio que a maior parte das pessoas não tem. Mas na altura era muito conhecido, era muito popular. Não direi que ele nunca foi uma figura o típico político popular, era um político cerebral, portanto era um advogado, tinha sido advogado, por exemplo, de muitos presos políticos, num plenário, presos políticos, tinha sido muito importante na resistência ao PCP no PREC, designadamente em momentos muito críticos, como por exemplo um tema que o tornou muito famoso, que foi o tema da unicidade sindical, portanto, ficarmos só com uma central sindical por imposição do PCP ou podermos ter pluralismo sindical e liberdade sindical, como depois veio a conseguir. E, portanto, é uma figura dessas e que tinha tido um choque com Mário Soares uns anos antes, precisamente 5 anos antes, quando foi a reeleição de Ramalhianes, em que o PS apoiou Ramalhianes e Soares fez uma coisa bizarríssima, que foi suspender o seu cargo de secretário-geral e ficar uns tempos em casa a ver o partido. A pensar. Não era a pensar, a deixar que os não outros queria pensassem. fazer a campanha de Ramalhianes, não o queria apoiar, até muito tarde não soube sequer em quem é que ele tinha votado. Portanto, ele depois no fim da vida lá disse em quem tinha votado, julgo que votou em Hotel. Foi uma votação muito... Já não me recordo bem, mas acho que foi Hotel que ele votou dessa vez. Uma votação... Hotel foi a segunda eleição que o Hotel concorreu e teve uma votação ridícula. Não foi como da primeira vez. Bem, isso tinha criado imensas divisões dentro do Partido Socialista, tanto que foram resolvidas, já tinham sido resolvidas no Congresso, em boa parte porque os opositores de Mário Soares
o chamado secretariado e depois ex-secretariado, onde estavam figuras importantíssimas, Jorge Sampaio, António Guterres, Salgado Zenha e muitas outras figuras assim, de grande projeção posterior na história da nossa democracia, não encontraram ninguém que pudesse personalizar a oposição a Soares e, portanto, perderam por falta de comparência ao Congresso. Mas havia aqui a questão de saber, quer dizer, primeiro, qual era o futuro do guianismo e depois qual era a ligação do guianismo com o Partido Comunista à esquerda. Reparemos que é um Partido Comunista ainda com Álvaro Cunhal e com Álvaro Cunhal muito forte ainda, não é? Portanto, não é o Álvaro Cunhal dos anos finais da vida, portanto, é um Álvaro Cunhal, enfim, não direi no seu apogeu, mas com uma influência brutal, pouco tempo antes. Repare, um momento em que Álvaro Cunhal diz que nunca apoiará Mário Soares, ele depois reverte isto para a segunda volta, é um momento em que Álvaro Cunhal está a falar com Gorbachev ao seu lado. Portanto, é mesmo alguém que é importante, não apenas em Portugal, mas no movimento comunista internacional. Portanto, e é isto que se decide na primeira volta. Portanto, se Maria Lourdes Pitacico tem ou não capacidade de ir, ela vai caindo e depois tem um resultado bastante fraco, mas sobretudo ali o duelo entre alguém que tinha sido muito próximo de Mário Soares, muito importante em criar uma barreira ao Partido Comunista, e Mário Soares, que faz uma campanha muito contra o que ele chamava o ianismo e o cunhalismo, digamos assim, ou o PCP, conforme quisermos, na primeira volta. Mas vai precisar deles na segunda. Tudo isto é muito interessante. Pá, é muito interessante ouvir recomendo, quem não tenha, olha, aquele ouve-se tudo de seguida, quem for assinante. Portanto, é uma boa altura para quem não for assinante se tornar assinante. Agora, há de facto muitas diferenças, portanto, como eu disse, isto é muito relevante, porque depois, na segunda volta, bem, eu quando relembro aquela campanha eleitoral, digo, epá, hoje não há campanhas eleitorais. Aquilo não tinha nada a ver. Eu vou só enfim, eu fiz a campanha do Freitas. Eu na altura era jornalista do Expresso e fiz a primeira e a segunda volta do Freitas do Amaral. Portanto, assististe a banhos de multidão a sério. Epá, a coisas inimagináveis. Nós recordamos algumas desses momentos no podcast, o Comício de Lisboa. Quer dizer, no Comício de Lisboa, da primeira volta, é uma alameda, não é aquela primeira parte, é uma alameda cheia, da Fonte Luminosa até ao Técnico, em Lisboa. O Porto é a Avenida dos Aliados completamente a abarrotar. Portanto, são coisas que não, quer dizer, daquele tamanho, poucas vezes tinha havido antes e poucas vezes voltou a haver depois, e em coisas políticas, porventura, quase partidárias ou candidaturas, não me recordo. Talvez tivesse havido aquela manifestação, ou seguramente aquelas manifestações do PREC, no PREC, com várias coisas destas com grande dimensão, designadamente também na Alameda, o comício de Mário Soares, que é muito determinante para a viragem do PREC do verão de 75. Mas aquilo é brutal. E eu lembro de uma coisa que às vezes recordo. Havia uma coisa que nós fazíamos, repórteres na altura, que era, portanto, não havia rádio todo o dia, não havia, a televisão era uma vez por dia, era tudo muito diferente. E, apesar do Expresso ser uma vez por semana, eu andava sempre com a campanha, e havia outros colegas meus, de outros jornais, que também faziam o mesmo. E havia uma coisa que, na altura, era como é que nós conseguimos ter uma coisa, o Expresso tinha aquela coisa de, temos de ter qualquer novidade. Então, a novidade era tentar ter uma conversa com os candidatos. Portanto, pediam-nos para a gente tentar ter essa conversa. E a forma como isso habitualmente se fazia era, a campanha começava às 9 da manhã. E tinha para aí 12 comícios ou 15 comícios por dia. Era feita da seguinte forma: nós saíamos, levantávamos cedíssimo, não se dormia quase nada. Aquilo fazia-se por regiões, portanto, hoje é Trás-os-Montes, amanhã é Beira Alta, depois a seguir, e dava-se a volta ao país todo, literalmente. Não se andava a correr de um lado. Com outro tipo de estrada? Não era possível fazer como hoje, porque não havia estradas que permitissem. Tu estás no Algarve e no dia seguinte estás no Porto, não era possível. Portanto, tinhas que ir pelas estradas ali abaixo. E depois o sistema que estava montado era o seguinte: a caravana tinha 2 caminhonetas que iam para o concelho, uma delas ia para o concelho seguinte e a outra para o concelho a seguir, não é? Portanto, chegavam lá, ligavam os microfones, as caminhonetas eram os palcos,
e depois o candidato ia andando pelas estradas, chegava, subia para cima daquele palco, falava um bocado. Epá, estamos a falar de dos sítios mais recônditos do país, com centenas, às vezes milhares de pessoas à espera dele. Portanto, andava um carro com megafones a dizer vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quando a gente lá chegava, as praças estavam sempre cheias. Mesmo que fosse às 10 da manhã, às 11 da manhã, era. Eu recordo-me de entrar no Alentejo, portanto, em direção norte, população do norte do Alentejo, e aquilo não era o candidato chegar, descer do carro e depois juntar-se às pessoas. Não. Havia caravanas, às vezes de quilómetros, de carros que vinham atrás dele. Nós, como jornalistas, não podíamos ficar para o fim. Se por acaso nos tínhamos atrasado em estradas que não eram os IPs, que não tinham as segundas faixas, podíamos andar 1 quilómetro em contramão a ultrapassar a caravana. A velocidades inconfessáveis. Inconfessáveis. Pronto. Fazíamos todos isso. Mas há um dia, já, portanto, aquele é janeiro, dias curtos, à noite, e eu creio que foi a caminho de Viseu. E, portanto, a maneira de falar com o candidato era ir andar um bocadinho entre 2 comícios, ir para o carro do candidato, arranjar alguém que conduzisse o nosso carro, mudarmos para o carro do candidato, que ele andava num Citroën muito pessoal, que era o carro pessoal dele, portanto, fez a campanha do carro pessoal, neste caso o Freitas, e, portanto, sentados no banco de trás, ir-lhe fazendo umas perguntas e conversando. Agora, tu imagina que naquelas estradas, que não, como disse, eram tudo estradas de montanhas esquisitas, beira alta, noite, as estradas pareciam uma estrada da volta a Portugal em bicicleta. Havia pessoas dos dois lados da estrada, nos sítios onde não havia aldeias sequer, com bandeiras, e ele corria, e o carro ia entre pessoas. Portanto, mas quilómetros. Era absolutamente... Quer dizer, eu na campanha do Soares, mas a campanha do Soares na segunda volta era igual. Na primeira volta não, porque aquilo foi em subida, mas na segunda volta também era igual. Portanto, era este o ambiente. Antes havia uma mobilização totalmente diferente. As pessoas não andavam na rua, como nós agora temos campanhas. Quem é que anda na rua com autocolantes dos candidatos? Andam os militantes. Não, na altura toda a gente andava. As crianças, tudo andava. Com a dizer eu sou não sei o quê, tudo era um ambiente, a política vivia-se com uma intensidade que nunca mais voltou a viver em Portugal e agora não tem comparação. É evidente que isto foi talvez a última vez, não foi totalmente a última, porque depois ainda haveria mais duas campanhas muito intensas, mas só mais duas, que foram as duas das maiorias absolutas de Cavaco Silva, também com mobilizações brutais. Mas depois aquilo começou a entrar em refluxo, digamos assim, e hoje em dia fazemos as arruadas, que são montagens para as televisões, não tem nada a ver com isto. Às vezes aparecem mais pessoas, mas aquilo é sobretudo militantes, montagens para as televisões e pouco mais que isso. Portanto, nesse aspecto também era completamente diferente. Portanto, aquilo fecha, agora voltando ao essencial, fecha o tema de alguma forma de tutela militar da democracia, portanto resolve o problema do hienismo, portanto de um militar que depois até cria um partido, depois aquilo tudo, o partido parecia ser o futuro, mas aquilo é a sua primeira grande derrota, depois a seguir vão suceder-se uma série de catástrofes eleitorais para o PRD, resolve-se o problema à esquerda e resolve-se um outro problema que nós tendemos hoje a olhar, aquilo foi um duelo, país partido ao meio, era um país partido ao meio, mas entre duas pessoas que se respeitavam imenso. Mesmo que a campanha, e o podcast mesmo que a campanha de Soares tinha tido momentos de grande dureza, nós, ouvindo o podcast, percebemos que, apesar dessa dureza toda e desse lado implacável, não eram inimigos, eram adversários. Portanto, adversários políticos, adversários que estavam a lutar por aquilo que acreditavam, mas que não estavam ali para no dia seguinte destruir o outro. E isso é evidente, quer dizer, Freitas, até porque vem da direita, porque havia um certo ar do tempo ainda, diz, eu sou eleito, serei presidente de todos os portugueses, e Soares, ao ser eleito, diz, eu sou presidente de todos os portugueses. E a partir daí todos e não os quero presidentes aqui as pessoas que ganharam usaram com vingança, não é?